Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o final de semana bastante positivo para o Corinthians. No sábado, um bom empate em Porto Alegre contra o Grêmio pelo Brasileirão. Teve também a classificação heróica do basquete masculino para a final do Campeonato Paulista. Em mais uma prorrogação, o Corinthians bateu o Mogi das Cruzes. Também vou falar sobre o futsal, que ontem, também na prorrogação, acabou se classificando para as quartas de final. E eu vou falar também sobre o Mini Fagner, isso mesmo, filho do Fagner, que brilhou na Taça Brasil de futsal, marcando o gol do título do Timão. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. E o Corinthians conseguiu um bom resultado no último sábado contra o Grêmio, 0-0 em Porto Alegre. Não é fácil ganhar do Grêmio lá dentro. E ainda mais que o Corinthians se manteve na quarta colocação do Brasileirão, está na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Isso tem que ser valorizado, e tem que ser valorizado o fato do Flamengo ter conquistado os mesmos resultados que o Corinthians conquistou nessa semana. O Flamengo, que é considerado o melhor time do futebol brasileiro na atualidade, o Flamengo também bateu ontem a Chapecoense por 1-0, mesmo resultado que o Corinthians teve contra a Chapecoense na última quarta-feira, e o Flamengo na última quarta tinha empatado com o Grêmio, mesmo resultado que o Corinthians teve contra o Grêmio no último sábado. Ou seja, o Corinthians teve um desempenho bastante satisfatório, bastante interessante. E o Corinthians, o que eu gostei mais importante de tudo no último sábado, foi o desempenho do Corinthians. Achei que o time do Corinthians, que nos últimos jogos fora de casa, a gente via uma equipe totalmente recuada, sem nenhuma criatividade. Achei que o Corinthians melhorou demais com a entrada do Sornosa no lugar do Júnior Urso. Urso que não jogou por conta de dores musculares. O time do Corinthians foi um time mais inteligente na saída de bola, com a entrada do Sornosa. O Corinthians teve chances nos contra-ataques. Uma pena que o Love e o Cleison não estavam numa boa noite. O Cleison, inclusive, foi substituído pela entrada do Bocelli. O Love começou a jogar mais centralizado e o Vital foi pro lado esquerdo. Achei que o Corinthians melhorou demais com essa formação. E depois o menino Janderson entrou no lugar do Vital e achei que o Janderson também foi muito bem. Ou seja, eu acho que o Corinthians tem que começar a dar mais chances para o Janderson e tem que tentar mais jogos com o Wagner Love e o Bocelli juntos. Para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, na próxima quinta-feira, o Corinthians terá 2 desfalques importantes. O Sornosa, que servirá à seleção do Equador, e o Pedrinho, que servirá à seleção brasileira olímpica. E no último sábado, o Corinthians foi campeão da Taça Brasil de futsal na categoria Sub-9. O destaque da partida foi o garoto Henrique Lemos, que fez o gol do título. O Henrique Lemos, para quem não sabe, é filho do Fagner, isso mesmo, o Mini Fagner. Mini Fagner porque ele vira e mexe, está lá no CT Dr. Joaquim Grau, assistindo os treinos do pai, depois ele entra para lá, deu uma bolinha, e o Mini Fagner é a cara do Fagner. Tomara que ele seja um grande jogador como o pai. O Wagner também foi revelado no Parque São Jorge, e o Mini Wagner, pelo que vem demonstrando, acho que vai vingar. Tal pai, tal filho. Futsal, jogada no fundo pro Henrique, chegou batendo pro gol! Gol do Corinthians, Henrique! Do lado do fundo, o goleiro. E o Corinthians está classificado para as quartas de final da Liga Nacional de Futsal. O Corinthians eliminou ontem Inter e São Carlos, um jogo muito difícil, muito dramático. O Corinthians tinha perdido a primeira partida para Inter por 2-0 lá em São Carlos, e ontem precisava vencer a Inter no tempo normal e depois conseguir ao menos um empate na prorrogação para se classificar para as quartas de final. E foi isso que aconteceu. O Corinthians acabou batendo a Inter por 4-2. No tempo normal o jogo foi bastante complicado. O Corinthians empatava o jogo em 1-1. O Davis, que é o grande craque desse time do Corinthians, acabou fazendo um gol contra. O Thiago, o goleiro do Corinthians, jogando no sacrifício, machucado. O time de São Carlos é muito perigoso. De repente o Corinthians perdeu um jogador, o Batalha acabou sendo expulso depois de uma entrada absurda que ele deu em cima do Fernandinho, o jogador da Inter de São Carlos. O Fernandinho acabou indo inclusive para o hospital, mas ainda bem que está tudo bem com esse jogador. E o Corinthians, mesmo assim, o Corinthians acabou fazendo 2 gols com o Davis. O Davis, que era vilão por ter feito gol contra, foi herói, fazendo 2 gols. O Corinthians acabou vencendo a partida no tempo normal por 4-2. E depois, na prorrogação, o Corinthians acabou segurando e lembrando no finalzinho, faltando alguns segundos para acabar a partida, sem goleiro, que quer jogador da Inter, acabou dando um toquinho, a bola bateu na trave, atravessou a linha do gol, bateu na outra trave e saiu. Realmente foi uma classificação heróica
dramática e agora o Corinthians se concentra para jogar as quartas de final e o próximo adversário será a perigosa equipe do Joinville. E o Corinthians está na final do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. A classificação veio na última sexta-feira numa vitória dramática para cima de Mogi das Cruzes, 66-59, uma vaga que veio na prorrogação, uma partida muito bem disputada. E o Corinthians volta a disputar uma final depois de 34 anos. O Corinthians que é o maior campeão do torneio com 14 conquistas. Hoje a Federação Paulista deverá divulgar as datas das finais. O adversário do Timão será a tradicional equipe de Franca. Mas antes de disputar as finais do Campeonato Paulista, o Corinthians disputará a Liga Sul-Americana. Isso mesmo, a primeira fase do torneio acontecerá a partir de amanhã no ginásio poliesportivo Vladimir Marques e, é claro, o canal Salve Timão estará na cobertura do torneio. Então por hoje é só, eu volto amanhã a partir das 11 horas com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!